Josué, capítulo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. Passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, a todas essas gerações por causa de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até ao grande mar, ao mar grande, para o pôr do sol. O Senhor, vosso Deus, as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor, vosso Deus, vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis, mas ao Senhor, vosso Deus, vos apegareis, como fizestes até ao dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e, quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor, vosso Deus, é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus, porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabei certamente que o Senhor, o vosso Deus, não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor, vosso Deus. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos da terra, e vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor, vosso Deus, vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor, vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor, vosso Deus, vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Vamos orar. Deus amado, mais uma vez estamos aqui diante da Tua palavra. Palavra que alimenta os nossos corações, que nos acalma, que nos tranquiliza, mas também que nos exorta. Queremos ouvir a Tua voz, queremos entender os Teus preceitos e valores para nós. Fale ao nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, não tem como negar a queda humana. Não tem como. Ninguém nega a queda humana. Não tem como você dizer que o homem é um indivíduo atrapalhado nas suas emoções, na sua psique, nos seus propósitos, no seu comportamento. Nós vivemos um embaraço. A verdade é essa. Nós somos embaraçados, nós somos desorganizados em muitas situações, não conseguimos colocar a nossa vida em ordem, e quando conseguimos colocar a nossa vida em ordem, porque somos pessoas metódicas, nos dizem que temos uma síndrome, temos toque. Se você é um indivíduo organizado, vão dizer que você tem toque. E aí você já cai num outro problema. Então, vivemos numa realidade onde fica confuso, e dentro dessa confusão, nós às vezes não sabemos estabelecer as nossas prioridades, muitas vezes não concluímos aquilo que planejamos,
ou nem sabemos planejar a nossa vida e vamos caminhando dia após dia, ano após ano, olhando para a nossa agenda, olhando ao nosso redor, olhando para aquilo que estabelecemos como meta. Algumas coisas tentamos cumprir, outras tentamos, mas não conseguimos, tantas outras nem tentamos. Às vezes lutamos por aquilo que não deveríamos lutar, ou não lutamos por aquilo que deveríamos lutar, e no meio dessa confusão toda, às vezes nós nos questionamos: será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo da minha vida aquilo que realmente eu deveria estar fazendo? Nós estamos diante de um texto, meus amados, que nos revela um Deus que não é atrapalhado. Nós podemos nos atrapalhar na caminhada porque caímos. Somos filhos de Adão, nosso representante, que com a sua esposa desobedeceram a Deus, e a partir daí o mundo ficou confuso, atrapalhado. E nós mesmo convertidos, nós estamos nesse mundo atrapalhado. Mas se nós queremos organizar verdadeiramente a nossa vida, se nós queremos estabelecer metas precisas para a nossa caminhada, nós precisamos da orientação de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, mas às vezes não conseguimos organizar nem o nosso tempo para ouvir a voz de Deus. E aí, consequentemente, todas as outras áreas ficam confusas para nós. Esse é um texto que está inserido num livro de Josué. Josué, que foi aquele que Deus chamou para continuar um trabalho que Moisés estava fazendo, de tirar o povo do Egito e conduzir o povo para a terra prometida. Nós sabemos que Moisés não entrou na terra prometida, coube a Josué, e Josué, meus amados, era um homem como nós. Precisamos olhar para os personagens bíblicos, entender que eles eram como nós. A Bíblia não é um livro de super-heróis. A Bíblia não é um livro de pessoas que tinham uma fé muito acima da nossa. A Bíblia é um livro de gente, como eu e você. Pessoas que caminharam por essa terra e tiveram que depender de Deus. É claro que muitos dos personagens bíblicos tiveram uma missão específica, né, no projeto da expansão do reino de Deus e do estabelecimento do reino de Deus na terra, mas eram homens como nós, e como nós, confusos e frágeis. Confusos e frágeis. Percebemos na liderança de Moisés essas características, e agora Josué está assumindo o comando da nação de Israel para conduzi-los até a terra. E tem algumas promessas que Deus faz no livro de Josué, que servem muito para nós, e uma delas é que provavelmente Josué estava inseguro diante do posto que ele assume. Como nós muitas vezes ficamos inseguros diante de situações que enfrentamos na vida. E você vai ter aí em todo o livro, Deus insistindo para Josué que ele tinha que confiar no Senhor. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 5, Deus diz para Josué: Josué, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. No versículo ainda 6, 7 e 9, do capítulo 1, Deus vai falar para Josué: seja forte e corajoso, você tem uma missão para cumprir. E Deus repete isso: seja forte e corajoso, confia em mim, vá adiante. No capítulo 8, versículo 1, Deus repete para Josué: não tenha medo nem desanime. No capítulo 10, versículo 8, não tenha medo dos reis, eu os entregarei nas tuas mãos. Ou seja, você tem problemas, você tem inimigos, você tem adversários que às vezes te assustam, mas não tema, Deus dará vitória para você. E é interessante que ainda no capítulo 10, versículo 25, a gente percebe que Josué entendeu a lição de Deus, que Josué agora já está com seu coração firme em Deus, é um coração que não vacila mais, então ele ensina o povo. As palavras que Deus havia falado ao seu coração, ele agora transmite ao povo. Diz o versículo 25 do capítulo 10, quando ele fala para o povo: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos. Um homem que está sendo pastoreado por Deus é convidado para pastorear uma nação. Essa é a função de nós pastores. Não somos super-homens, não somos super-heróis, somos pessoas, como todos os membros da igreja. Mas Deus nos chamou para falar ao nosso coração, para que nós também pudéssemos falar a palavra dele ao povo, às pessoas. E Moisés e Josué agora com seu coração pastoreado,
ele pastoreia o coração do povo, dizendo que nós devemos ser fortes e corajosos e não temer, porque o nosso Deus está conosco. Só tem um risco que nós corremos: desobedecer a palavra de Deus. Por isso que ao mesmo tempo que Deus diz para Moisés, confie, Deus também, desculpe irmãos, tanto para Moisés, mas para Josué também. Deus diz para Josué, confie, Deus também diz, obedeça. Obedeça. No capítulo 1, versículo 8, Deus vai dizer, não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Ou seja, todos os pontos da sua vida, todas as áreas da sua vida precisam ser avaliadas através da palavra de Deus, por meio da palavra. Nós precisamos aprender a ler a nossa vida, os nossos valores, os nossos sonhos e projetos à luz da palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 5, Deus vai dizer para Josué, santificai-vos, porque amanhã o vosso Deus fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, tenham uma vida enquadrada na palavra. Israel, então, irmãos, inicia, a partir do capítulo 4, uma sucessão de conquistas. Se você ler o livro todo, você vai perceber isso. Uma vez que nós confiamos em Deus e uma vez que nós obedecemos os seus mandamentos, nós então experimentaremos o agir de Deus na nossa jornada e na nossa caminhada. E aí você percebe que Israel tem inúmeras vitórias, porque Deus está com ele. E já há um bom tempo, com as terras agora conquistadas, Josué olha para trás e relembra do cuidado de Deus na história do seu povo. Quando Josué escreve esse texto que nós lemos, o capítulo 23, ele estava com 110 anos. A doutora Ludovina está chegando lá. 110 anos. E quando ele olha para trás, ele quer deixar uma lição para os irmãos de Israel. Ele quer deixar uma lição para aquele povo. Imagina, um líder que esteve à frente do rebanho, agora já velho, entendendo que os seus dias estão se findando, e ele chama os representantes de Israel e ele quer falar. Um homem não só marcado por teoria, mas um homem também marcado pela prática de intimidade com Deus. E Josué quer deixar palavras importantes para aquele povo e para nós também nessa manhã. Os projetos de Deus são completos. É sobre isso que eu quero trabalhar com você hoje. Os projetos de Deus são completos. Eles não ficam pela metade. Eles não ficam pelo caminho. Deus tem um projeto para a sua vida e o projeto de Deus tem começo, meio e fim. A primeira característica do projeto que Deus tem para você é que a sua vida é uma vida vitoriosa. Aqueles que seguem a Jesus, eles não podem, em momento algum da jornada, se colocarem na posição de derrotados. Se nós nos colocamos na posição de derrotados, nós estamos anulando todo um trabalho, um projeto eterno de Deus para nos resgatar. Quando nós começamos a olhar a nossa vida numa perspectiva negativa, ou achamos que as coisas não estão indo muito bem, até temos a sensação de que Deus não está cuidando de nós como deveria cuidar, isso revela uma dureza de coração e uma dificuldade que nós expomos por meio do amor de Deus para conosco. Quem um dia foi impactado pelo amor de Deus, quem um dia foi acolhido por Deus para fazer parte da sua família, quem um dia olhou para a cruz de Cristo e entendeu a profundidade do amor de Deus revelado ali, não pode, em momento nenhum da sua caminhada, achar que é um derrotado, achar que a vida está solta, que você está caminhando de um lado para o outro sem ser supervisionado, sem ser cuidado, sem ser orientado, ou ter a sensação de que você está desprotegido. Aquele que um dia se deparou com a salvação em Cristo Jesus tem uma vida marcada pela vitória, porque Jesus, quando veio à terra, ele veio para destruir todos os nossos inimigos, a começar do maior, que é a morte. Se Jesus destruiu o meu maior inimigo, que é a morte, Paulo vai argumentar isso no livro de Romanos, capítulo 5. Se Jesus destruiu o meu maior inimigo, que é a morte, ele não vai destruir os inimigos menores? Se Deus destrói os meus inimigos, como o livro de Josué nos apresenta aqui, Deus dando vitória ao povo, sucessivas vitórias, o nosso Deus é um Deus que nos dará vitória também. Agora, o nosso problema é que às vezes nós queremos a vitória no meio da batalha. A batalha não terminou e a gente já quer comemorar.
Nós ainda estamos em campo, nós ainda estamos no jogo. O jogo só acaba quando o juiz apita e termina. As nossas vidas estão num processo. Nós estamos numa caminhada, numa jornada. Não dá para querer vitória antes da batalha. E o livro de Josué nos apresenta isso. Deus promete, Josué confia, o povo obedece, mas aí começam o quê, irmãos? As batalhas. E o livro vai nos mostrar, são inúmeras, como você também tem as suas inúmeras batalhas. Mas assim como Deus prometeu vitórias àquele povo que confiou e obedeceu, se você confiar e obedecer, a sua vida também será marcada por vitórias. Porque o Deus de Josué, o Deus de Moisés, é o mesmo Deus que guia a sua vida. A Bíblia é um livro de soldados vitoriosos que lutam incansavelmente. Aliás, é a adversidade que materializa a construção espiritual de dependência e confiança. Nós não vamos desenvolver a nossa dependência de Deus e a nossa confiança se nós não tivermos adversidades. É diante da adversidade que nós descobrimos o poder do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus, os milagres do nosso Deus. Os inimigos são os responsáveis por expor o nível de maturidade espiritual de um crente. É através da adversidade que nós descobrimos quão maduro nós somos. É através da adversidade que nós descobrimos o quanto nós temos procurado a intimidade do Senhor. Lá no livro de Romanos, capítulo 5, versos 3 e 4, o apóstolo Paulo vai dizer: e não somente nisto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz maturidade, e a maturidade produz esperança. À medida que nós enfrentamos os desafios da caminhada, é que nós construímos a maturidade, é que nós nos aperfeiçoamos diante de Deus. Isso alimenta a nossa esperança, porque quando Deus nos dá uma vitória, a gente percebe que Ele está conosco. Quando Deus nos dá outra vitória, a gente percebe a sua mão poderosa. Quando Deus nos dá outra vitória, e assim, à medida que Deus vai nos dando vitórias nas dificuldades que nos cercam, a gente percebe que Ele está conosco. E à medida que nós percebemos essa presença maravilhosa de Deus, a nossa esperança nele aumenta. Foi isso que Josué e o povo de Israel experimentou. Independente da tribulação, precisamos ter uma certeza: ela é passageira. Ela é passageira. E o final lhe reserva a vitória. O crente não calcula a possibilidade da derrota no final. Não existe o cálculo da derrota. Para o crente, para aquele que confia, para aquele que obedece, o final vai ser um final vitorioso. Porque é isso que o apóstolo Paulo também nos ensina: fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. E uma vez reconciliados, nós então somos vitoriosos, como Paulo escreve aos Coríntios: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Somos um povo triunfante. O Deus de vitória no passado é o Deus de vitória de hoje e é o Deus de vitória amanhã. Por isso, nós podemos orar como o rei Davi, um homem também que enfrentou muitas batalhas, um homem que experimentou vitórias vindas de Deus. Nós podemos orar como ele, que lá no Salmo 20, versículo 7, disse o seguinte: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Você, quando foi chamado para ser filho de Deus, Deus te chamou para uma vida de vitória. Pastor, mas as coisas estão complicadas na minha caminhada, estou enfrentando dias difíceis. Você está no meio da batalha. Vai chegar o dia de você celebrar a vitória que Deus tem para você. Vai chegar o dia de você olhar para trás e dizer: Deus esteve comigo em todo o processo. Os projetos de Deus têm começo, meio e fim. Não queira experimentar o fim se você está no meio. Vai chegar o fim. Vai chegar o fim. E quando o fim chegar, como Josué está aqui com o povo, você também vai olhar para trás e dizer: o nosso Deus é Deus de vitória. O nosso Deus é Deus que cuida do seu povo. Deus projeta. Quando Deus estabelece os seus projetos têm começo, meio e fim.
e são marcados por vitória. Por isso, existe uma chamada de Deus para nós, que é o segundo ponto. Nós precisamos obedecer. Somos um povo vitorioso, mas chamados para obedecer. Versículos 6 e 11, olha o que Josué disse. No versículo 6, esforçai-vos, pois muito para guardar, aliás, esforçai-vos, pois muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Agora vamos ler juntos o verso 11. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor, vosso Deus. Meus amados, Deus é um Deus de vitória, mas Ele também nos chama para a obediência. E o texto aqui, esses 2 versos vão mostrar claramente que aquele que obedece, aquele que se empenha, precisa haver um esforço. Deixa eu explicar uma coisa na teologia reformada, que às vezes nós confundimos. Na teologia reformada, não tem esforço que você faz para ser salvo. Não adianta, você pode se esforçar o que for, que a salvação não depende do seu esforço, nem mental, nem espiritual, nem de busca, não adianta. É Deus quem busca o perdido, o cego, o morto. Uma pessoa que está morta espiritualmente precisa de outro para dar vida. Uma pessoa que não consegue se guiar precisa de alguém para guiá-la. Então, é Deus que vem e nos salva. Ok, o processo de salvação inicia em Deus. Nós respondemos a esse processo. Mas, meus irmãos, o processo de santificação depende de você. A santificação é uma busca sua. E a Bíblia insiste nesse ponto. Você precisa correr atrás. Você precisa se empenhar. O Espírito Santo está à sua disposição. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serdes minhas testemunhas. Ok, mas o Espírito Santo, ele vai te capacitar nessa busca. Mas, meu querido, você tem que querer. Você precisa organizar a sua vida com Deus. Porque sem intimidade com Deus, nós não desenvolvemos a confiança. Você não confia naquilo que você não conhece. É complicado às vezes você entrar, por exemplo, imagina essa cena, você entrando num avião e alguém te informa que é o primeiro voo daquele piloto. Por isso que eles nunca informam isso, né? Sempre tem um piloto fazendo o primeiro voo. E nós nunca sabemos. Mas imagina se você descobre que é o primeiro voo daquele indivíduo. Imagina se lá em cima começa uma turbulência. E você fala, gente, será que esse rapaz preparou para isso? Porque nós não temos confiança, nós não conhecemos, nós não sabemos. E às vezes nós tratamos Deus dessa forma. Às vezes nós titubeamos, às vezes nós perdemos horas e dias e meses e anos e talvez uma vida toda de insegurança, de preocupação, de angústia, de ansiedade. Enquanto Deus insistentemente na sua palavra está dizendo, confia em mim, descansa. Mas nós não descansamos e não confiamos porque não conhecemos, e não conhecemos porque não examinamos as Escrituras, e percebemos que elas nos admoestam, e ela nos apresenta claramente que Deus cuida do seu povo, do começo, no meio e no fim. Esse é o nosso Deus. E quão bom é você observar como esse capítulo que nós lemos, e todo o livro de Josué, e todo o trabalho de Deus com Moisés, com Abraão, com Noé. Imagina a história de Noé, um único homem, recebe de Deus uma missão, construir uma arca, um barco, e todo mundo contra ele, zombando dele, ao contrário dele, mas ele entende a voz de Deus e obedece. E se você começar a pesquisar na Bíblia, você vai ver que o nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Mas para isso você tem que examinar esse livro, você tem que meditar nele. Por isso, tire um tempo na sua agenda, acredite em Jesus Cristo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Foi Jesus quem disse isso, e todas as outras coisas vos serão. Acredite na promessa de Deus, não vacile, ame a palavra, ame a lei de Deus, porque quando nós amamos a palavra, quando nós amamos a lei de Deus, nós estamos declarando o nosso amor pelo próprio Deus. Não é isso que o versículo 11 que nós lemos nos ensina?
empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor, o vosso Deus. Ame o Senhor acima de todas as coisas. E aí a Bíblia vai nos ensinar o quê? Que amar ao Senhor significa amar a sua lei. Davi mais uma vez nos ensina no Salmo 19, versos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Por isso que Josué insiste para que as pessoas se empenhem em conhecer a Deus e amá-lo de todo o coração. João vai dizer isso. Jesus Cristo, no capítulo 14 de João, versículo 21, nós temos as palavras de Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se você quer experimentar a manifestação de Deus na sua vida, esse processo começa por um amor sincero a Ele sobre todas as coisas. A desobediência, diz os versos 15 e 16 de Josué 23, a desobediência tem as suas consequências. Não pense que obedecendo Deus vai te abençoar e desobedecendo as coisas vão ficar normais. Não vão. Se você foi chamado para ser filho, obediência tem consequência e desobediência também tem consequência. Não é diferente do trato que nós temos com as nossas crianças, com os nossos filhos quando eles são pequenos. Obedece, tem os benefícios da obediência. Desobedece, precisa ter a consequência da desobediência. E Josué deixa isso muito claro no livro, nos versos 15, no verso 15 e 16. Por isso, esforcem por uma vida piedosa e uma vida reta. Dediquem-se com a competência e a concentração de um atleta que se submete a treinos rigorosos para conquistar prêmios perecíveis. Lutem para adquirir o prêmio eterno. Esse é o versículo do tema da igreja para o ano de 2016. Lutem como um atleta que está buscando uma coroa corruptível ou uma medalha corruptível. Lembrando que você está em busca de uma medalha que é incorruptível. Meus irmãos, os projetos de Deus têm começo, meio e fim. Deus prometeu uma vida vitoriosa para você. Deus requer de você obediência, temor e amor a Ele sobre todas as coisas. Em último lugar, você precisa lembrar que Deus é infalível. Deus é infalível. Versículo 14 diz o seguinte: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, ou seja, eu sei que os meus dias estão se findando aqui na terra. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, o vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Quem está falando aqui não é um jovem empolgado porque teve uma experiência com Deus num monte que foi orar. Quem está falando aqui não é uma pessoa que acabou de ter uma experiência de conversão e saiu pregando. Quem está falando aqui é um ancião de 110 anos que tem na sua biografia as marcas do cuidado de Deus. Quem está falando aqui é um homem que não está falando por ele, mas está diante de uma nação, e não foi só ele que teve as marcas do cuidado de Deus. O texto nos mostra claramente, ele está dizendo para a nação de Israel, para uma nação toda: vocês viram que Deus não falha. Ele cumpriu todas as promessas que ele fez, nenhuma delas caiu. É uma nação como testemunha daquilo que esse ancião está falando. E, meus amados, nós não temos só o livro de Josué para nos mostrar isso, nós temos toda a Bíblia insistindo para nós que Deus não falha. As gerações mudam, os governos mudam, como nós estamos enfrentando aí um processo, ou diante de um processo de mudança de governo municipal. O governo muda, as gerações mudam, os valores mudam, a cultura muda. Os pressupostos
morais e éticos mudam na sociedade, tudo muda na sociedade. A sociedade, ela é um pêndulo, né? Um extremo numa época, depois vai para o outro extremo, depois volta, e é assim a sociedade. O nosso Deus permanece fiel em todo momento, em toda época, em qualquer circunstância. A palavra dele não varia, a palavra dele não muda. Deus continua sendo fiel desde sempre. Salmo 119, verso 90 nos informa isso. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. A geração de Moisés viu a fidelidade do Senhor. A geração de Josué viu a fidelidade do Senhor. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. Deus é fiel. Paulo também escreve para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Nós podemos ser infiéis, mas Deus permanece fiel. Deus não falha. Deus não falha. E a Igreja Presbiteriana da Gávea, com 49 anos, ela é testemunha de que Deus é fiel. Nós estamos celebrando mais um ano de igreja. As gerações que passaram por aqui experimentaram o cuidado de Deus. A geração presente, que somos nós, temos experimentado o cuidado de Deus. Mas nós caminhamos como Josué, na certeza de que as gerações futuras também experimentarão o cuidado de Deus por meio dessa igreja. Quantos chegaram até aqui nesses 49 anos? Quantos sentaram nesses bancos e ouviram pela primeira vez da mensagem do Evangelho e se renderam aos pés de Jesus Cristo e se juntaram a esse povo do Senhor espalhado por toda a terra? Quantos ainda vão ouvir a mensagem do Evangelho através dos trabalhos desta igreja, tanto local, como também nas plantações e com os missionários que estão espalhados, que essa igreja ajuda na manutenção deles? Deus é fiel, Deus não falha. Essa igreja só precisa permanecer com o coração firme nele, confiando nele, crendo nele, experimentando cada vez mais o seu cuidado e obedecendo os seus mandamentos. Pastores e presbíteros desta nossa igreja, nós precisamos continuar fortes e corajosos, obedientes à palavra, resolutos como Josué, que no capítulo 24, versículo 15, quando ele diz: olha, vocês viram como Deus nos conduziu até aqui, mas existem aí a proposta de várias nações com seus deuses, e talvez amanhã vocês escolham seguir esses deuses. Mas eu não. Olha que ele tem 110 anos. E ele faz uma profissão de fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós, líderes da igreja, que cada membro da igreja, entenda que o nosso Deus é um Deus que tem projeto, e o projeto dele tem começo, meio e fim. Nós, como igreja de 49 anos, estamos no meio de um projeto, e Deus vai continuar desenvolvendo os seus planos e usando essa igreja para cumprir aquilo que ele a chamou para cumprir. Mas Deus também vai cumprir os planos que ele tem para você individualmente. Confie nele, obedeça-o, creia que ele pode e que ele é capaz de direcionar a sua vida e de promover a cada vez mais vitórias para que você celebre a presença e a companhia de Deus com você. Que ele te abençoe e que ele continue abençoando esta igreja maravilhosa, igreja dele, que ele chamou para desenvolver os seus projetos e os seus planos na terra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos nós, como Israel esteve lá atrás, com Josué, com Moisés, caminhando, Deus, com Moisés pelo deserto, e agora conquistando a terra, Deus, com Josué. Como Moisés e Josué viram a mão de Deus, o governo de Deus, a orientação de Deus, em todo o processo, como a Bíblia, Deus narra esse cuidado e essa orientação durante eras, gerações,
que nós aqui da Igreja da Gávea possamos entender que o Senhor continua no controle da mesma forma. O Senhor continua no governo da mesma forma. E cabe a essa igreja apenas confiar e obedecer os teus mandamentos. Na certeza de que o Senhor tem um projeto para a igreja, Deus. Na certeza de que o Senhor tem um projeto para a proclamação do teu nome, para a glória do teu nome, para a exaltação do teu nome. Cabe a nós apenas nos submetermos a esse projeto, como o Josué se submeteu, e percebermos claramente as vitórias que o Senhor tem para esta igreja. Mas também para a nossa vida pessoal, na nossa individualidade. Às vezes nós titubeamos, às vezes nós nos preocupamos, nos angustiamos, questionamos, vacilamos. Mas nos ajude, Deus, a entender que estamos no meio de um processo e que quando o Senhor termina os seus projetos, nós olhamos para trás e temos a certeza de que tivemos uma vida marcada pela vitória. Não, Deus, não nos deixe embaraçados, angustiados ou preocupados, se vamos ter a vitória ou não, porque a Tua palavra nos esclarece que o Senhor é um Deus de vitória e o Seu povo é um povo vitorioso. Estamos no meio da tempestade, no meio da guerra, no meio da batalha, mas temos a certeza de que somos mais que vencedores e que essa certeza apazigue, que essa certeza pastoreie, que essa certeza governe os nossos corações. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém.